Comunismo. Poucas palavras na história carregam tanto peso, né? Para alguns, é a imagem de uma utopia de um mundo justo. Para outros, é a lembrança da tirania. Uma mesma ideia que prometeu um paraíso na Terra, mas que, na prática, muitas vezes entregou o contrário. Como pode uma filosofia inspirar tanta esperança e, ao mesmo tempo, tanto horror? É isso que a gente vai tentar entender agora. Dá uma olhada nessa página. À primeira vista parece só um rascunho antigo, cheio de rabiscos, quase ilegível. Mas essas palavras, escritas ali por Karl Marx em 1847, foram a semente de um verdadeiro terremoto. Um documento que, acredite, iria derrubar impérios, inspirar revoluções e definir o destino de nações inteiras por mais de um século. O espectro assombra a Europa. Foi com essa frase, quase de filmes de terror, que o Manifesto Comunista se apresentou ao mundo. Percebe, não era um convite educado para um debate. Era um aviso. Um fantasma que chegava para assombrar a ordem estabelecida, prometendo virar tudo de cabeça para baixo. Mas claro, uma ideia tão poderosa assim não surge do nada. Para a gente entender o comunismo, a gente precisa voltar no tempo para a crise que deu origem a tudo isso. Um momento de transformação e conflito gigantesco na Europa. A Revolução Industrial não foi uma mudancinha qualquer, foi uma explosão. O mundo antigo, agrário, foi simplesmente engolido por um novo sistema de fábricas, cidades inchadas, fumaça. E no meio disso tudo, a sociedade se partiu de um jeito brutal. De um lado, os donos das fábricas com uma riqueza nunca antes vista, do outro, uma massa de gente que só tinha sua força de trabalho para vender. E no coração pulsante desse novo mundo estava essa nova classe, o proletariado. E a realidade deles, bom, era desumana. Jornadas de trabalho que não acabavam mais, em lugares perigosos, por um salário de fome que mal dava para comprar o pão do dia seguinte, sem direito nenhum. Eram vistos como peças humanas numa grande máquina de fazer dinheiro. Foi nesse cenário de caos e exploração que dois pensadores olharam para tudo aquilo e não propuseram um conserto. Eles propuseram uma demolição, uma revolução completa. Para Karl Marx e para o parceiro dele, Friedrich Engels, o sofrimento dos trabalhadores não era um defeito do capitalismo que podia ser arrumado, não. Era o próprio motor do sistema. Eles trouxeram uma visão totalmente nova, a de que a história da humanidade não era sobre reis e rainhas, mas sim sobre uma luta constante entre classes, o opressor contra o oprimido, sempre. E aqui a gente chega no coração da ideia. O comunismo não queria só um aumento de salário. Queria um mundo completamente novo. Uma sociedade onde não existissem mais ricos e pobres. Onde as fábricas, as terras, tudo que produz riqueza pertencesse a todo mundo. E a parte mais radical de todas? No fim, o próprio governo, o Estado, que eles viam como uma ferramenta de opressão, simplesmente deixaria de existir. Desapareceria. Mas como eles achavam que isso seria possível na prática? Para entender a lógica deles, a gente precisa dar uma olhada em alguns conceitos que são a base de tudo. O primeiro conceito é esse, o de luta de classes. Para Marx, é isso que move a história para frente. Pensa bem, na Roma Antiga, eram os patrícios contra os escravos. Na Idade Média, os senhores feudais contra os servos. E na Era Moderna, a burguesia, os donos dos meios de produção, contra o proletariado. Esse conflito, para ele, não era um acidente. Era inevitável. Mas como essa exploração funcionava na prática, na matemática do dia a dia? Marx chamou isso de mais-valia. A lógica é mais ou menos assim. Imagina que um operário produz o valor de R$ 100 num dia de trabalho. Mas o salário que ele recebe por esse dia é, digamos, R$ 30. E os outros 70? Bom, esses 70 são a mais-valia. É o trabalho não pago que vira o lucro do patrão. Para Marx, essa era a conta que definia a exploração capitalista. Então, o caminho para essa sociedade ideal, segundo a teoria, teria 3 grandes etapas. Primeiro, a revolução. Os trabalhadores, a maioria, tomariam o poder à força. Segundo, uma fase de transição que ele chamou de ditadura do proletariado. Aqui, o Estado seria usado para acabar com a antiga classe dominante. E, por fim, a terceira etapa, uma vez que não existissem mais classes, o Estado não teria mais função e simplesmente definharia, desapareceria. A teoria era complexa, ambiciosa, mas como essa ideia, que nasceu em livros e debates filosóficos, se transformou numa força política real, que chegou a dominar metade do planeta no século XX? A teoria de Marx previa que a revolução ia estourar nos países mais industrializados, como a Inglaterra ou a Alemanha. Só que a história adora uma ironia.
A primeira grande revolução comunista aconteceu justamente na Rússia, um país enorme, mas ainda muito agrário. E o grande arquiteto disso foi Vladimir Lenin, que basicamente adaptou as ideias de Marx para a realidade russa. E aqui tem uma adaptação do Lenin que mudou tudo. Ele achava que os trabalhadores sozinhos iam lutar só por coisas imediatas, tipo um salário melhor. Para fazer uma revolução de verdade, precisaria de um partido de vanguarda. Pensa num grupo de revolucionários profissionais, superdisciplinados, que teriam a missão de guiar as massas e tomar o poder em nome delas. Ok, então depois de tantas revoluções, tantos países se declarando comunistas, quantos deles realmente alcançaram aquele objetivo final de Marx? Aquela sociedade sem classes e principalmente sem Estado? A resposta é esse número aí na tela: 0. Nenhum. Todos eles, sem exceção, pararam na segunda fase, a ditadura do proletariado, que na prática virou a ditadura de um partido único. E isso nos joga direto no centro do debate sobre o comunismo. Como uma ideia que prometia a libertação máxima da humanidade se tornou em tantos lugares sinônimo de controle total do Estado. O que deu errado? De um lado, a gente tem a promessa que é inegavelmente bonita, o fim da exploração, uma sociedade de iguais, produzir só o que as pessoas precisam e não para gerar lucro. Mas do outro lado, as críticas são pesadas. Dizem que a ideia vai contra a natureza humana, que é competitiva, que dá tanto poder a um grupo só, inevitavelmente leva à corrupção e cria uma nova elite, e que sem a busca pelo lucro, a inovação e a produtividade simplesmente morrem. E quando a gente olha para os exemplos históricos, os fatos parecem dar forças críticas. O que se viu, na maioria das vezes, foi exatamente isso. O poder todo concentrado num partido só, liberdades individuais e qualquer tipo de oposição suprimidas, a economia centralizada gerando ineficiência, falta de produtos, e o Estado que deveria definhar, na verdade se tornou um monstro cada vez maior e mais poderoso. E esse é o grande e talvez trágico paradoxo do comunismo. Uma filosofia que nasceu com a promessa de emancipar a humanidade, acabou, na prática, criando alguns dos regimes mais opressores que o mundo já viu. É uma contradição brutal que está no centro de qualquer discussão honesta sobre o assunto. E no fim, a gente fica com a pergunta que alimenta debates acalorados até hoje. Onde estava o erro? O problema já estava na ideia original, que era uma utopia bonita, no papel, mas impossível de aplicar porque vai contra a natureza humana? Ou a teoria era boa, mas foi distorcida e traída por líderes que usaram essa ideologia como desculpa para justificar o próprio poder? Essa é a questão que continua em aberto, sendo um dos maiores campos de batalha da história e do pensamento político.